Olá pessoal, hoje eu trago um vídeo para vocês bem diferente aqui no canal. Se vocês já acompanham o canal há algum tempo, vocês já devem se lembrar de Débora, que ela é professora de inglês, minha amiga e sócia. Débora vai falar com a gente sobre os estudos dela com bilinguismo e TDAH. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 14 anos e há 6 anos eu me dedico a preparar alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. No vídeo de hoje, como eu já falei, temos uma convidada especial e ela vai falar um pouco com a gente sobre bilinguismo e TDAH. Seja bem-vinda mais uma vez ao canal. E eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse sobre e um pouco sobre a sua pesquisa. Muito bem, mais uma vez, minha amiga, obrigada por estar aqui, por me convidar. É sempre um prazer, a gente se diverte muito, então pode ser que vocês vejam até mais algumas risadas enquanto estamos gravando, porque a gente se diverte bastante e a gente ama muito o que faz. E como a professora Lorena já falou, eu sou a Débora Moraes, nós somos sócias, nós desenvolvemos um curso, por isso também que temos algumas gravações juntas, mas vou falar um pouquinho aqui da minha pesquisa. Eu sou mestre em linguística e atualmente doutorando em Ciências da Linguagem pela Universidade do Porto. E eu trabalho exatamente com isso, pesquiso sobre o bilinguismo e o TDAH. Então, por que esses dois fenômenos, né? Por que combinar o bilinguismo com o TDAH? Eu acho que no desenvolver da nossa entrevista aqui, eu vou falar um pouco dos estudos que abordam os benefícios do bilinguismo, mas mesmo que você não lesse tantos artigos científicos sobre o bilinguismo, você já ouviu de algum benefício que o bilinguismo apresenta para aquela pessoa que fala mais de uma língua. E com isso, eu comecei a estudar, ia ver vários estudos, artigos que abordavam essa temática e tive uma motivação também para fazer essa pesquisa que está dentro da psicolinguística experimental, que é fazer essa junção, a combinação do bilinguismo e TDAH. Tudo partiu de um estudo da Bialystok, que é uma professora da Universidade do Canadá, em Vancouver, mais especificamente, que ela apresentou uma relação interessante entre o bilinguismo e o TDAH. Na verdade, o que acontece com esses dois cérebros, né? De pessoas que são bilíngues e pessoas que são TDAH. Então, ela encontrou que existe a chamada redução de automaticidade lexical. O que é isso? A gente tem um léxico que nós podemos definir como um dicionário, né? O nosso dicionário de palavras no nosso cérebro. E a automaticidade lexical é chegar até esse compêndio de palavras e saber qual palavra eu vou usar naquele momento. Por exemplo, estamos aqui a gravar um vídeo e precisamos de uma concentração para isso. Então, eu preciso fazer a automaticidade lexical com frequência para saber o que é que eu quero utilizar na minha conversa com vocês. É como se fosse uma nuvem de palavras, né, do nosso vocabulário. É o nosso vocabulário, né? Isso. As palavras que sabemos. Exatamente. Então, o que ela identificou no seu estudo? Que a pessoa bilíngue, ela vai ter uma redução dessa automaticidade lexical, ou seja, vai ser mais lenta a busca pela palavra que precisa naquele momento por ela falar mais de uma língua. O TDAH também, né? O TDAH aqui, inclusive, é interessante a gente pontuar já agora, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico que os sintomas são desatenção, impulsividade, hiperatividade. Você pode ter diagnósticos combinados, ou misto, ou apresentar apenas um desses sintomas. Então, eu venho estudando isso há um bom tempo. Aqui nós estamos a falar do ponto de vista do processamento linguístico, com pessoas com TDAH, mas assim, muitos estudos que envolvem TDAH já estão aparecendo, já mostram evidências com relação a tudo. E aqui a gente vai partir do ponto de vista do processamento linguístico. Então, voltando ao estudo da Bialystok, ela mostrou que eles dois têm essa redução. O TDAH vai ter a redução da automaticidade lexical por apresentar os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade. A questão deles dois é que o bilíngue, por ter essa redução da automaticidade lexical, ele vai, na verdade, ter um controle executivo aprimorado. Mas o TDAH, ele vai apresentar um controle executivo deficitário,
que é justamente por todos esses sintomas que eles apresentam. Então, ele tem a redução da automacidade lexical, tem um controle executivo deficitário, e aí foi onde surgiu a minha pesquisa, a pergunta de investigação para a minha pesquisa. E se a gente combinasse esses dois fenômenos? Se a gente pudesse estudar esses dois fenômenos, será que eu consigo encontrar evidências de que ser bilíngue pode ser favorável, positivo para a pessoa com TDAH? Será que ela vai funcionar melhor diariamente nas suas funções cognitivas, acadêmicas, sociais, enfim? Será que é uma boa coisa, né? Então, a Bialystok já vem apresentando estudos com relação a isso, estudos que mostram que o controle executivo do bilíngue é aprimorado, é melhor desenvolvido. Então, eu quis fazer essa pergunta de investigação para a minha pesquisa. Ótimo. E assim, quais foram os achados dessa pesquisa? Então, adoro falar mesmo sobre os achados. E falar também que, além da Bialystok, o meu trabalho é baseado no da professora Guiomar Albuquerque, professora da UFRJ. Tanto a dissertação quanto a tese, ela trabalhou com os mesmos participantes, o processamento linguístico em pessoas com TDAH, porém monolíngues. Então, a minha dissertação e agora a minha futura tese, ela vai estar baseada em participantes bilíngues. Mas eu me inspirei nos experimentos que ela fez. Ela fez 5 experimentos, e como eu mencionei, com os mesmos participantes ao longo de todo esse processo, e eu utilizei o terceiro experimento que ela fez, que é o de leitura automonitorada de palavras isoladas, o dela com palavras em português, o meu com palavras em inglês. E fiz com uma amostra, né, não tão grande, mas pelo que a gente conseguiu obter, e que eu sempre falo que tudo precisa ser, no final, ter estatística envolvida para que possa realmente ser um artigo científico comprovado. E nós tínhamos uma hipótese de que queríamos encontrar que ao menos os participantes bilíngues com TDAH conseguiriam ter resultados similares ou tão próximos quanto as pessoas que são bilíngues sem TDAH. Então, a gente queria trazer esse achado para que a gente pudesse trazer evidências de que aprender uma outra língua favorece as pessoas com TDAH e com outros tipos de transtorno também, na questão da reserva cognitiva, que vamos falar daqui a pouco. Então, o que nós encontramos nos nossos resultados, depois de aplicar o experimento, é que os participantes bilíngues com TDAH, eles foram melhores que os participantes bilíngues sem TDAH. Então, principalmente os participantes que têm a proficiência avançada. Eles foram melhores na tarefa, na parte da leitura das palavras, né? Deixar isso bem claro. Isso, na leitura das palavras, que é medida por tempo de reação, né? Então, eles são expostos, o experimento é feito online, eles recebem um link, eles mesmos fazem o experimento, podemos dizer assim, né? Então, eles têm uma autonomia para isso. Então, essa autonomia, ela é registrada na plataforma do experimento e chega para nós numa base de dados. Nós temos que fazer toda a parte estatística para isso. Então, nós tivemos como resultado que eles leram mais rapidamente do que os participantes bilíngues sem TDAH. Com relação ao índice de acerto, porque no final eles tinham que dizer se a segunda palavra era igual à primeira. Os bilíngues sem TDAH, eles tiveram um índice maior de acerto, 97% de acerto, e os bilíngues com TDAH tiveram 93% de índice de acerto. Ainda assim, podemos perceber que só temos 4% de diferença com relação ao índice de acerto, o que evidencia que os bilíngues com TDAH se utilizaram de várias estratégias para realizar aquela tarefa e conseguiram ser mais proficientes nesse aspecto, né? Eles demonstraram que foram capazes de realizar, né, a tarefa, o estudo em si, conseguiram ter esse resultado muito próximo do índice de acerto, né, com relação aos bilíngues sem TDAH, e foram capazes de fazer a leitura das palavras, buscando estratégias, estando o máximo concentrado que podiam, porque a gente precisa falar isso também, que o TDAH ele consegue se concentrar. Sim. Ele não consegue ter uma atenção sustentada, que demande muito tempo para aquilo, mas ele consegue se concentrar. Então, aqueles que já utilizam estratégias no seu dia a dia para tudo que eles precisam, na sua rotina diária de trabalho, enfim, foram os que realizaram o experimento e conseguiram fazer as suas estratégias. Então, a gente também trouxe esses resultados
para nossa pesquisa. E assim, Débora, eu andei, né, lendo alguma coisa, tem um vídeo aqui no YouTube que é bem didático sobre a reserva cognitiva, eu vou até deixar para vocês. Sim. E assim, eu acho que o pessoal ia se beneficiar muito de saber também do que se trata a reserva cognitiva. Pode explicar pra gente o que seria isso? Com certeza. É importante a gente explicar o que seja isso, porque nós, seres humanos, temos funções cognitivas de certa forma finita, né? Vamos envelhecer, enfim, nem tudo vai continuar funcionando como é enquanto somos jovens, né? Podemos, de uma maneira mais simples, falar dessa forma. O que parece, por esses estudos que a gente lê, nós trabalhamos nele com relação ao bilinguismo, é que aprender uma segunda língua favorece o que chamamos de plasticidade cerebral, devido às milhões de sinapses que acontecem nesse momento. A plasticidade cerebral seria a capacidade que o cérebro tem de se modificar. Isso, exatamente. Então, com essa plasticidade, você começa a gerar o que chamamos de reserva cognitiva. Porque, como eu mencionei, temos funções cognitivas que são finitas, né? Então, parece, de acordo com os estudos, que aprender uma segunda língua trabalha essa plasticidade cerebral, o que trabalha nas funções cognitivas, no controle executivo, nas funções executivas do controle executivo, e assim vai gerando um acúmulo da reserva cognitiva. E é isso que é importante a gente perceber. Podemos ter plasticidade cerebral, as sinapses acontecendo com palavras cruzadas, com diversas atividades. Claro, sudoku, que as pessoas gostam bastante de fazer. Aprender um instrumento, pintura, tudo isso vai causar a plasticidade cerebral. Porém, como a Bialystok gosta de mencionar, que não há nenhuma atividade cognitiva tão poderosa, tão significativa para as redes neurais cerebrais como aprender uma nova língua. Então é nisso que a gente tem se apoiado para dar continuidade à minha pesquisa, e como tantos cientistas têm se apoiado à defesa do bilinguismo, à defesa de aprender uma outra língua. Por isso, para a gente acreditar que vai favorecer a reserva cognitiva. E esse é um outro resultado que encontramos na nossa pesquisa, de identificar que aqueles participantes com TDAH que falam uma segunda língua, que no caso é o inglês, eles possuíam essa reserva cognitiva que atuava como algo compensatório mesmo, uma ferramenta é uma ferramenta compensatória para toda aquela desatenção, toda aquela dificuldade que a gente sabe. A gente conhece pelo menos alguém que tem TDAH, já estudamos um pouco, já vimos alguma coisa sobre TDAH e sabemos que é difícil para essas pessoas, né? E assim, tem um estudo com as freiras, eu vou deixar aqui para vocês também o vídeo explicando esse estudo que eles fizeram com as freiras sobre reserva cognitiva, né? Que a freira mais idosa, eles passaram 15 anos estudando as freiras, e ao fim da vida, a freira mais velha, com 100 e poucos anos, ela doou seu cérebro para estudo, e viram que até o fim da vida ela se manteve ativa, ela aprendeu novas músicas, novos louvores, sempre dentro, né, daquela sociedade delas, né, aquela comunidade delas. Isso. E quando viram o cérebro dela, tinha várias pequenas lesões no cérebro dela, indicando que ali se apresentava alguma demência. Isso. Né? Só que a demência não tomou conta justamente porque ela tinha essa proteção, esse escudo, que foi a reserva cognitiva dela. Interessante mesmo esse estudo que a professora Lorena falou, porque já há um mais recente, que é no Hospital Universitário na Índia, e eles fizeram vários testes, estudos mesmo com aqueles pacientes que gostavam, que aceitavam de participar da pesquisa com relação aos sintomas da demência, exatamente. E o que eles encontraram, comparando monolíngues com bilíngues, que os participantes, os pacientes bilíngues, que tinham predisposição para terem demência, eles só apresentavam o sintoma da demência 5 a 6 anos depois que eles tinham, enfim, que essa doença surgiria na vida deles. Claro que a gente tem que saber que o bilinguismo ele jamais vai impedir de você ter alguma questão como essa, mas quem não quer retardar os sintomas de algo tão grave, tão sério, que nos afeta bastante, né?
Então, assim, quais essas estratégias que você Sim. mencionou, né? Que eles usaram para fazer o experimento, para participar do experimento. Quais são essas estratégias? Tudo isso eu acredito, né, que eles tenham feito uso das estratégias, porque eles respondem um questionário, um Google Forms, com relação a medicamentos, se eles fazem uso do medicamento, há quanto tempo, se eles têm um acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, também quem deu o diagnóstico deles. Todos os meus participantes tiveram diagnóstico que foram do neurologista. Então é importante a gente frisar essa parte, né, de que precisa, porque muita gente assiste os vídeos de TDAH e acaba achando que, eu tenho isso, mas você precisa passar por uma bateria de testes e por profissionais capacitados para poder te dar esse diagnóstico. Então, depois de eles informarem tudo isso, eles também colocavam as estratégias que eles usam diariamente. Então, por exemplo, muitos deles faziam uso de post-it na frente do seu computador, para aqueles que são home office. E tu quer rir porque ela é cheia de... Esse de post-it aqui. Voltando. Então, as principais estratégias que eles mencionaram tá em relação à vida diária deles, né? Aquilo que eles fazem para tentar funcionar melhor. Então, eles fazem uso de post-its para poder lembrarem das reuniões, lembrarem dos compromissos que eles têm. Sabem que não podem fazer a ingestão de bebida alcoólica, são muito conscientes disso. Os meus participantes, acredito que muitas pessoas com TDAH têm essa consciência de que não podem fazer essa ingestão de bebida alcoólica. Fazem a academia, exercício físico constantemente, de 3 a 4 vezes por semana. Acompanhamento com o psicólogo eles têm também. Se não for semanal, é quinzenal, mas eles são acompanhados por psicólogos. Prestam contas a outras pessoas, a algum familiar, agora já não é só o terapeuta, mas é a um familiar com relação a demandas que vão precisar mais da atenção deles e da lembrança, né, da memória deles para certas coisas. Então eles fazem essa prestação de contas com esposo, esposa, irmão, pai, mãe. Então isso também foi muito importante eu perceber. Isso, eles sabem a melhor hora de estudar, sabem a melhor hora, por exemplo, se eles são home office, de ter reuniões em grupo. Então eles tentam, claro que nem sempre conseguem, mas tentam ter reuniões em horários específicos que eles já sabem que estão mais propensos a prestar atenção. Fazem uso de muitas coisas, como que chamam de fidgets, que são acessórios de manuseios para as mãos, para os pés também, para poderem se concentrar melhor naquela atividade que eles vão fazer, porque tem a desatenção, tem a impulsividade e a hiperatividade. Então, tudo isso junto pode ser muito complicado para você ter funcionalidade. Então, essas foram as principais estratégias que foram apresentadas pelos meus participantes na minha pesquisa. Quais seriam os benefícios? Vamos falar aqui de benefícios reais, né, do dia a dia. Para quem tem TDAH, aprender uma segunda língua. Claro que, gente, aprender uma segunda língua é benéfico para todos, mas como o vídeo a gente tá falando do TDAH, a gente tá dando mais ênfase nisso. Isso. Também um dos pontos que eles apresentaram foi aprender algo novo, né? Muitos deles sabem a importância de aprender algo novo, uma língua nova, um instrumento, como mencionamos aqui. E então, todos eles precisavam ser bilíngues para participar do experimento e eles são proficientes na língua inglesa. Então, para a pessoa que tem TDAH, aprender uma segunda língua, ela vai fazer com que você trabalhe o seu controle executivo. Vai ajudar para você sair daquele controle executivo deficitário para um que seja mais aprimorado, ou na caminhada para isso, na jornada para obter isso. E o que você vai ter de resultado? Uma função acadêmica mais produtiva, você vai conseguir ter uma vida social mais organizada, ser uma pessoa consciente dos seus sintomas, com certeza, mas você vai conseguir funcionar melhor, socialmente, academicamente, pessoalmente e nas diversas áreas que nós como seres humanos temos. E é importante falar novamente que a pessoa com TDAH tem dificuldade em diversas áreas sociais, acadêmicas, então aprender uma segunda língua vai só favorecer o teu controle executivo. Se favorecer o controle executivo, você vai conseguir funcionar melhor em todas essas áreas. E por experiência também, não só da pesquisa, mas por ser professora,
de pessoas com TDAH, professora de inglês para pessoas com TDAH. Existe algumas estratégias que eu utilizo, por exemplo, a pessoa com TDAH, ela realmente não pode ter aquela 1 hora extensa de aula. Então, a metodologia que eu desenvolvi para isso, na prática, porque os participantes com TDAH, os alunos com TDAH foram surgindo e eu fui aprimorando essa técnica, eu percebi que não dá para ter 1 hora extensa, completa de aula, porque perde a atenção mesmo. Então, minhas aulas para alunos com TDAH, elas são de 45 minutos, com blocos de aprendizagem de 15, 15 em 15. Então, é muito canalizado para que ele perceba que o que ele viu no começo da aula, ele vai ver no final. Encontrar o teu melhor horário de estudo, sabe? Ter paciência com você também para isso. Se necessário for fazer o uso da medicação, sabe? Não ter constrangimento disso, se você precisar, porque muitas vezes você só precisa deslanchar o teu potencial e por um certo tempo a medicação vai ser útil, né? Se for prescrição de um profissional que entenda que você precisa, né? Então tem essas estratégias, essas ferramentas que a gente usa nas nossas aulas, diferenciadas para pessoas com TDAH. Mas sempre a gente vai bater na tecla que aprender uma segunda língua é benéfico, como a professora Lorena falou, para qualquer pessoa, típica ou atípica. Ou atípica. E de todas as idades também. E isso também, bem lembrado. Então, pessoal, se você, né, conhece alguém, se você tem TDAH ou conhece alguém que tenha e queira, né, estudar inglês, queira melhorar aí o seu dia a dia, entre em contato com a gente. Vou deixar todos os links aqui, os contatos de Débora também, que ela tem um programa especial para pessoas com o TDAH. Certo? Então, muito obrigada, Débora, pela explicação. Foi ótimo a aula, né, gente? E aí, deixem aqui a curtida de vocês, o comentário, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Exato. Tchau. Tchau, tchau.